Olá, 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 olá. Bom dia, seres de luz. Hoje nós começamos o trabalho do Espaço Fênix via YouTube, não é? O que vai se estar fazendo aqui? Nós vamos fazer tiragens de cartas e de oráculos para responder questões relacionadas ao momento, questões relacionadas a amor, finanças, mas tudo de uma forma geral, uma tiragem geral. Então não é uma tiragem que vai obedecer à energia específica de alguém. É uma tiragem geral e é preciso que cada um consiga adaptar a sua realidade, certo? Bom, nós vamos trabalhar hoje com a primeira questão, o primeiro tema que foi solicitado, que é o compreender a importância desse momento que nós estamos vivendo, dessa questão de quarentena, e o que nós podemos tirar como lição disso tudo. Para isso, nós vamos utilizar o tarô dos mestres, os grandes mestres da humanidade, certo? O oráculo da deusa, esse aqui tem um monte de carta. O tarô fitoterápico e o tarô dos arcanos maiores. Só os maiores a gente tem aqui. Tá? Além disso, nós vamos trabalhar também com o tarô completo, o baralho das bruxas, o de Santa Sara, o Lenormand e o cigano, ok? Só que para hoje, pela questão que se colocará hoje, serão utilizados esses 4 que eu citei, ok? Então eu espero que vocês tenham uma boa visão para a questão do embaralhamento, corte, e aí eu vou proceder à leitura para que nós possamos ter alguma informação sobre que tipo de lição, que aprendizado a espiritualidade está esperando, está querendo que nós tenhamos depois de tudo isso. É um momento difícil? É um momento difícil. As coisas estão bastante complicadas, é um período onde o mundo obrigou a gente a parar, né? Então, é um momento para reflexão. Não só com relação à vida pessoal, mas também à vida coletiva, como vemos a sociedade, como entendemos as coisas, como percebemos as coisas. E é importante salientar que, embora hajam muitos problemas, né, no mundo atual, também existem muitas soluções. E que é preciso, mesmo na dificuldade, vibrar no positivo, desejar que as coisas fiquem melhores, desejar que as coisas se tornem melhores e maiores quando boas. Então a gente vai embaralhar o tarô para tirar os arcanos maiores, para tirar uma carta que vai ser a energia deste momento. Então a gente vai tirar. Tá querendo pular, mas isso aqui não é, tá? É só porque o baralho é muito grande, embora a minha mãozinha não seja uma delicadeza, esse baralho é grande. E vamos ver qual é a energia deste momento. Então, nós temos a energia do momento com os grandes mestres. Nós vamos tirar 5 cartas para que eles possam dar um posicionamento. As lâminas são enormes. 5 cartas de posicionamento do mundo espiritual. Porque é preciso compreender que mesmo em meio a toda essa dificuldade, é preciso que mantenhamos a fé, o discernimento. Então, vamos para 5 cartas. Para a gente ver o posicionamento. Agora do tarô da deusa.
que esperam da humanidade neste momento. Porque é aquilo, né, gente? Nós não costumamos parar. Então, uma hora o universo para a gente. Ah, mas eu estou encerrada, não posso conversar com ninguém. É uma questão de preservação, não é? E não só da gente. E mais uma cartinha com um conselho através do fitoterápico. É interessante que vocês sempre, ao se fazer uma abertura de carta, seja ela para uma tiragem coletiva, seja ela para um conselho, sempre façam uma prece, solicitem a presença dos mentores, dos anjos de luz, não é? Para que vocês estejam amparados. Assim como eu, antes de começar o procedimento, eu faço a minha conexão, eu faço a minha meditação. É até bem interessante porque as pessoas perguntam como é que alguém, porque eu sou extremamente agitada, né? Como é que alguém agitado consegue meditar? Simples. É a gente ter foco. Quer dizer, simples. Tem que treinar, né? Mas se consegue. Se consegue. O conselhinho do fitoterápico. E aí vamos virar as cartas e interpretar. Então, o que podemos esperar deste momento de aprendizagem? Olha só, que beleza. A carta de energia da espiritualidade. Perfeito. Eu me encanto da forma como as cartas conversam entre elas. Deixa eu ver se eu consigo posicionar para vocês verem. Eu vou colocar uma câmera melhor, tá, gente? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas agora que os acessórios não poder sair, né? Fica complicado. Mas sigamos as instruções. Bom, então o que a gente tem aqui? A carta que saiu, vou mostrar para vocês, ó. A carta que saiu, o arcano maior que saiu para reger energia, é o arcano do carro. Isso indica movimentação, isso indica mudanças. Então a gente está num momento não de movimentação, de estar transitando para lá e para cá. Óbvio que não, não é? Mas é um momento da gente começar a se movimentar em prol do universo, em prol do bem comum. Não interessa se eu não sou do grupo de risco. Eu preciso de me movimentar de forma a ir ao encontro de proteger essas pessoas, de não me tornar um vetor, de não me preocupar só comigo, de me preocupar com o todo. Então, uma carta de movimento, não porque a gente precise se deslocar, mas sim porque existe a necessidade de mudança. Mudança de postura, mudança de crenças, deixar de lado comportamentos antigos. Ainda ontem eu estava conversando com uma amiga e ela me dizia o quanto está difícil manter a avó dela em casa. Porque ela quer ir à feira, então é muito difícil para a gente explicar para as pessoas mais velhas que elas não podem ficar transitando. Não é? É muito complicado. Claro que nós estamos... não é a mesma coisa que encontrar, dar um beijo, dar um abraço. Nós estamos privados do contato físico, o que para algumas pessoas é muito importante. Para mim é uma coisa muito importante, né? Eu gosto do contato, de conversar olho no olho, né? Mas esse momento pede que nós nos movimentemos em função do universo. E se esse movimentar-se em função do universo significa se manter apenas movimentando a energia e mudando as posturas e mudando as crenças, é isso que deve ser feito. Então, a energia que está vibrando nesse momento é do carro. Para quê? Para promover mudanças. Mudanças de consciência, mudanças de comportamento, mudança de crenças, mudanças. Ok? Os grandes mestres, mais uma vez, se apresentam de uma forma assim impressionante, como eu costumo dizer. Porque quando a gente
começa a trabalhar com a questão dos tarôs e dos oráculos, a gente começa a perceber que as cartas falam umas com as outras. E isso é fantástico. Então, aqui nos Grandes Mestres, a gente saiu com cartas que vão estar falando em quê? Olhem, prestem bem atenção no que é a questão que nós estamos trabalhando. Qual é o que nós podemos, não é, tirar como lição deste momento de isolamento pelo qual estamos passando. Não é? O que os Grandes Mestres vêm dizer? É um momento de cura. É um momento de cura do planeta, de tentativa de cura moral das pessoas, de pensar no coletivo, é curar. É preciso sempre, de uma forma, sendo um pouco drástica, que eu sou muito objetiva, né, estabelecer o caos para que haja a procura da cura. E foi o que aconteceu. Nessa procura da cura, o que vai ser preciso fazer? Unir-se os opostos. Tá a carta da Isis aqui, ó, que é a união de opostos. O que é essa união de opostos? Algumas vezes, todas as crenças, elas têm seus deuses, suas deusas, suas origens, não é? Seu Deus. Algumas vezes um pouco opostas pelo que o homem fala, não pela filosofia real. Então, nesse momento, que é o momento de cura, é preciso que nós façamos a união de todos, independente do que acredite. A união da questão amorosa, financeira, em prol do mundo. Então, tem que existir a união, mesmo que seja a união de opostos. Até porque o mundo, a vida é feita de opostos. Não existiria o branco se não fosse o preto, não existiria a luz se não fosse a escuridão. Aquilo tudo que vocês já estão acostumados a ouvir, não é? Mas nesse momento de cura é preciso que haja uma união, que todos pensem em um único pensamento, que todos tenham uma só voz e que tudo leve ao crescimento e à cura. Em seguida, a gente vem com a carta da descrição. O que é essa descrição? É claro que nós precisamos informar as pessoas sobre tudo que está havendo. É claro que as pessoas precisam ficar informadas, mas não colocadas em estado de pânico. É preciso que a informação seja dada de uma forma que as pessoas compreendam tudo o que está acontecendo, mas que não entrem em pânico. Isso não é o que tem que acontecer. Mas tem que ser no susto para entender. Gente, nós precisamos romper esse paradigma, não é? Tem que ser no susto para aprender, tem que ser no relho para aprender. Por quê? Por que a gente tem que aprender pela dor? Por que nós não podemos aprender simplesmente pela conscientização? Tá? Então, vocês percebam como as cartas conversam. É um movimento? A energia de movimento de busca, de cura, de união de opostos, mas que seja mantida a descrição, que as pessoas pensem o que falam, pensem o que possam, porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo em desespero. Mas falaste no início que é preciso instaurar o caos. Instaurar o caos é uma coisa, botar todo mundo em estado de pânico é outra. A gente instaura o caos para que mude, mas isso é sob uma certa vigilância. Não é para soltar informação, fake news, coisas desse tipo. É preciso que se pense antes de qualquer coisa. Vamos ser racionais. Aí vem a outra carta ao encontro, que é do Cacique Pena Branca, que pede a diplomacia e a inteligência. Então, não é apenas o que é dito, mas o como é dito. E uma coisa que pode ser criticada, é claro que nós temos que ter toda a prevenção física, não é? A questão do uso do álcool gel, a questão da lavagem de mãos, mas não precisa aquela coisa toda de máscara, luva, e aí eu vou para a frase que eu costumo usar, não é? Não adianta a gente manter o corpo limpo e a mente suja. Toda energia que eu lanço para o universo deve ser energia de cura e não energia de medo. Então é pra gente sair por aí sem máscara, sem luva, sem usar álcool gel, de cara aberta.
vibrando positivo só? Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que as coisas têm que ser trabalhadas, como na carta da Isis, com a união dos opostos. Não é? Tem o cuidado físico? Tem, mas tem que ter o cuidado mental, o cuidado emocional, o cuidado espiritual. E nesse cuidado mental, espiritual, né, psicológico, a gente tem que usar de inteligência e diplomacia para passar informações, para esclarecer as pessoas e para fazer com que as pessoas percebam que esse momento não é só um momento de problema físico, é um momento de mudanças espirituais, de mudanças energéticas. Então não é o álcool gel, não é a máscara e não é a luva que vai promover a mudança do universo. Isso aí foi uma forma que o universo encontrou de fazer o mundo parar. Para que pense, para que se isole, para que tenha momentos em que não se perca o foco e consiga se compreender a necessidade de união, a necessidade de mudanças comportamentais, a necessidade do respeito, a necessidade da coerência comportamental e a necessidade de se saber o que falar, o como falar, o onde falar, o quando falar. Então, nisso entra a questão da inteligência e da diplomacia. Eu posso dar uma informação caótica para as pessoas, de uma forma que eu não as coloque em pânico. Assim como eu posso dizer um bom dia e colocar todo mundo em estado de sítio. Não é? Eu tenho que ter esse cuidado, porque o meu tom de voz já é, né, de mais forte. Mas isso tudo é uma questão de trabalho. E aí, para fechar a carta dos grandes mestres, a gente vem com a carta do Ganesha. Eu acho essa carta muito fofa, que é a carta da prosperidade e da remoção de obstáculos. Aí nós vamos para um conceito que as pessoas têm. Prosperidade não é só questão de dinheiro. Prosperidade é tu conseguir mudar, é tu buscar, é tu evoluir. E aí nessa busca de evolução, de compreensão, de lançar pensamentos positivos, naturalmente a gente prospera em todos os setores de vida. É preciso, para que nós nos sintamos indivíduos completos, que se esteja realizado profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, são pilares. Então, todo esse momento, toda essa movimentação, como diz o carro, que é a energia do momento, toda essa movimentação em prol da cura, da união dos opostos, da união dos esforços, a discrição para não colocar todo mundo em pânico, a diplomacia e a inteligência para saber usar as informações e saber explanar essas informações de uma forma firme, sim, mas não de uma forma a colocar as pessoas em pânico, vão, ao final de tudo, levar o universo a prosperar, a crescer. A gente vai aprender a remover obstáculos. A gente vai aprender a driblar. Essa seria a palavra. Driblar quando não se consegue vencer e retornar para vencer o obstáculo assim que estivermos prontos. É como bater com uma faca na mão. Se eu tiver com uma luva, não é com uma luva daquelas de amianto, não vai adiantar. Quer dizer, só se eu der uma facada muito forte, né? Agora, se eu bater nela direto, eu vou perfurar. Então, é uma questão de remoção de obstáculos em se tratando de ideologia, paradigma, medos. Esses são os obstáculos, os pensamentos negativos, as diferenças. Eu não vou ajudar esse por isso, eu não vou ajudar aquele por isso. Problema é meu se eu estou indo no mercado sem nada. Problema é meu se eu estou querendo ir numa festa nesse momento. Sim, o problema é teu, mas tu é um vetor, não é? Então, é preciso que nesse momento se tenha a coesão da humanidade em prol da cura. É isso que a energia do momento está dizendo, movimentar-se à cura. Movimentar-se a compreender, a informar, a auxiliar. Bem,
Depois, como as 3 cartas das deusas, a gente vem com a carta da cura, da totalidade do sagrado, não é? O que é isso? Gente, totalidade, sagrado, mente, corpo, espiritualidade, psicológico, físico, a totalidade, a cura. A cura. É curar o moral, é curar o mental, é curar o físico. Então, o recado que as deusas vêm dizendo é que este momento é um momento, e é linda a carta da Pachamama, ela é uma ascensionada, mas é a cura do total, tanto que está acontecendo no mundo todo. O planeta inteiro está sendo acometido por isso. Então, é a cura do total. Do total. Em seguida vem a Nukuá, que é a carta de ordem. Vamos organizar as coisas. Vamos colocar as prioridades. Vamos ser lógicos. É uma questão de organização. Tem que fazer isso, isso, isso. Aquilo. Então, organizar. E por último, como carta de esclarecimento, de aconselhamento, vem a de Pele, que é o despertar. O despertar do mundo para um mundo melhor. Tá? Essa carta aqui. Do mundo para um mundo melhor. Então percebam o quanto são 4 tarôs diferentes e o como as cartas conversam umas com as outras. Então a nossa carta de energia é a do carro, a do movimento. Então movimento em prol de alguma coisa, a atividade, não é a passividade. Não é eu ficar só encerrado dentro de casa, vendo TV, comendo pipoca e não tô nem aí pro resto. Eu tenho que aprender, eu tenho que auxiliar de alguma forma e para isso servem as mídias, não é? E aí vem os nossos grandes mestres falando em cura, em união de opostos, em ser discreto, em ter uma diplomacia e inteligência para passar as informações e o conhecimento, mas que, com tudo isso engajado, nós conseguiremos alcançar a prosperidade e a remoção de obstáculos. Que eu acredito que nesse momento do mundo, os maiores obstáculos sejam morais. É todo mundo muito preocupado com o seu umbigo. Não é? Então, se eu não tenho, o problema é de quem tem. Se eu não sou do grupo de risco, o problema é de quem é do grupo de risco. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é despertar, entrar em ordem, a ordem de perceber as coisas e organizar a forma de agir e obter a cura na totalidade, no sagrado universal. Certo? E aí, do fitoterápico, saiu a carta do eucalipto, tá? A carta do eucalipto, que ele tem um caráter que a gente chama fitoterápico físico. Sobre o físico, a gente sabe que tudo que se pensa, a gente reflete no corpo físico. Tudo que a gente sente, a gente reflete no corpo físico. Ele tem uma atuação principalmente no 2º chakra, que é o da intuição. Né? Como eu percebo as formas e como eu codifico e decodifico a informação que eu recebo. Né? E é uma carta que vem aconselhando o quê? A quebra de tabus e preconceitos com responsabilidade. Quando eu falo que o conselho é quebra de tabu, não é para todo mundo sair pela rua correndo, não é vamos todo mundo fazer uma passeata agora. Não é isso. É quebra de tabus e prestar atenção nos seus desejos. Eu tô louca para ver a fulana, tô louco para ver o fulano, tô louca para ir para uma festa, tô louca para ir no supermercado. Quero ir no shopping, não sei o que, encontrar com meus amigos. Gente, cuidem com a questão dos desejos. Não que não se possa tê-los, é óbvio que a gente pode tê-los, mas sempre tem que se pensar no momento do universo, no espaço do outro. Nós não vivemos sozinhos, embora estejamos em isolamento, nós não vivemos sozinhos. Então, o que a gente pode tirar? Voltando à pergunta desse vídeo, não é? Que lição que a gente pode tirar desse momento pelo qual estamos passando? Primeiro que é um momento de movimentação. Movimentação em direção a quê? Ao bem universal. Ok? Ao bem universal. Para isso, vai ser utilizado o quê? A questão da cura, a união dos opostos em prol de um mesmo objetivo,
a diplomacia, a inteligência, a discrição, né? Por isso, a discrição também na questão de não estar badalando, não é? A inteligência e a diplomacia para passagem de informação para não deixar todo mundo em pânico. E a colheita disso vai ser a prosperidade e a remoção de obstáculos, muito mais morais do que físicos. A gente vai ter uma limitação física por um período? Vai. Mas essa limitação física vai nos movimentar para uma remoção de obstáculos espirituais e energéticos. As deusas vêm esclarecendo que é para se aprender agora a compreender a questão de cura, de totalidade, de junção de todos os planos e do sagrado. A vida é sagrada, o universo é sagrado. Para isso é preciso ordem, organização e um despertar coletivo. Ok? E aí, como conselho, vem o nosso eucalipto, falando que é o momento de quebrar sim tabus e preconceitos, né? Mas com responsabilidade, prestando mais atenção no que a gente deseja. Não adianta eu querer uma coisa que é de outra pessoa, por exemplo. Se é de outra pessoa, é de outra pessoa. Se um dia for para vir na minha direção, vem. Ah, não, mas eu quero porque eu quero. Ou então uma situação de saída, não é? Ah, mas eu quero porque eu quero ir naquela festa. Mas é o momento de se atender a esse chamado do desejo? Não. Então tenhamos bom senso, certo? Eu espero ter sido bem clara, tá? Esse é o primeiro vídeo do canal, aliás, é o meu primeiro vídeo. É o primeiro vídeo do Espaço Fênix. E eu gostaria muito que vocês deixassem o joinha de vocês, se inscrevessem no canal. Vão ter outros temas, não só temas ligados à coletividade, mas tiragem de temas mais voltados à vida amorosa, só que, claro, sempre coletivo, sempre na energia do todo. Se alguém quiser uma consulta com a sua energia pessoal, aí tem os links aí no canal, tanto do grupo do WhatsApp, como da página no Facebook. Tem o e-mail do espaço e tem o meu WhatsApp, tá certo? Aí é só entrar em contato. Então, por favor, quem gostou, dá um joinha aí, compartilhe o vídeo, vamos divulgar, porque isso aqui é uma leitura de conscientização, é uma leitura amorosa, como a gente costuma dizer, de conscientização, e bora lá trabalhar para o mundo crescer e ser feliz. Beijo grande, gratidão e que consigamos obter sucesso em todos esses empreendimentos físicos, espirituais e emocionais aos quais estamos sendo lançados. Um bom dia para todos, uma boa semana e gratidão, gente!